Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural, inundado da presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Há um remanescente que ora nas madrugadas. Há um remanescente que chama pelo nome de Deus todos os dias. Eu fico muito feliz de saber que vocês são pessoas seladas, marcadas. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Já profetizo um dia sobrenatural, um dia profético, um dia inundado da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Que a glória do Senhor se expanda sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Já vai abrindo comigo em Números, capítulo de número 5. Aleluia. Como está a expectativa do seu coração? Queridos, dia 1º nós vamos começar um jejum de 50 dias. Amém? Quero convocar todos vocês para um jejum poderoso. Quero até terça-feira, ter esse PDF, fazer o PDF para vocês, terça ou quarta-feira, para já mandar para vocês. Amém? Glória a Jesus. Aqueles que quiser começar um pouco antes, pode também, mas nós vamos começar juntos, dia 1º de agosto, e vamos até dia 20 de setembro, cravando os 50 dias, e aí no dia 21, se não me engano, no dia 20 mesmo, no dia 20 a gente vai começar o Yom Kippur, A gente faz o Yom Kippur todo ano, o jejum do Yom Kippur, e vai ser sobrenatural, vai ser poderoso. Ontem eu tava no carro de viagem, como eu disse pra vocês, eu entrei no carro, é só línguas estranhas e muita adoração, as minhas adorações favoritas, minhas canções. E aí ontem a gente tá indo pro Pará, hoje a gente continua viajando, é muito longe. E aí ontem eu adorando o Senhor e no meu xararará, tava no meu manto, quando Deus me dá uma visão. Eu falo, meu Deus, o que é isso? O Senhor falou assim, eu não coloquei isso à toa no seu coração, é por isso. Eu vou até fazer um pronunciamento oficial da visão que Deus me deu. Não quero falar agora, eu quero falar só numa live, amém, especial. E eu vou fazer um pronunciamento do que Deus me mostrou e quero convocar não só a equipe da Global, mas todos os pastores, profetas, líderes, todos. Porque é um clamor coletivo que Deus está nos chamando. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Amém, gente? Eu tô impactada com o que eu vi ontem, com o que Deus me mostrou. E eu quero só que vocês saibam de algo. Deus vai fazer algo sobre a nação brasileira. Muito importante. E nós que somos intercessores, profetas, principalmente nós da madrugada, que chamamos pelo nome do Senhor na madrugada, nós temos aí o dever, a missão de interceder, nesses próximos dias, de uma forma pontual, de uma forma intencional e avassaladora, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos estar orando agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, traga agora, Senhor Deus, sobre as nossas vidas a revelação do que está escrito em Números, capítulo de número 5. Senhor Deus, fala conosco de forma profética. Senhor Deus, nós estamos aqui famintos e sedentos. Deus, nós te amamos com cada átomo do nosso coração. Senhor, nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. Senhor Deus, que nós continuamos, Pai, perseverantes, posicionados na sua presença. Pai, no nome de Jesus, eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem nos dado. Toda a honra, toda a glória, todo o poder ao Senhor Jesus. Senhor Deus, que nessa temporada, Pai, o Senhor traga a revelação quentinha e fresca do céu sobre os nossos corações.
Abençoa cada pessoa que está aqui nesse devocional, aqueles que vão assistir depois. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É verdade, ontem nós entramos no mês de Ave, tá? Gente, esse mês é um mês muito, né? É conhecido como um mês que celebra coisas boas, né? Também é um mês que traz notícias ruins, né? É um mês de Ave, né? Amanhã eu trago se vocês quiserem, amanhã eu trago, né, um esboço para vocês do que é o mês de Ave, né? Qual que é o trono que a gente guerreia nesse próximo mês, amém? É o trono de Apolo, certo? Então, é a tribo de Simeão, se eu não estou me engano. É Simeão agora, né? Isso é a tribo de Simeão, se eu não estou enganada, amém? Então, queridos, aumenta a expectativa do coração de vocês. Amanhã eu trago esse devocional para vocês. Aleluia. Números, capítulo de número 5, pureza no acampamento de Israel. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de lepra ou fluxos corporais ou tiver se tornado cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver. Isso se aplica tanto a homens como a mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado, e Moisés removeram essas pessoas do acampamento. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, mulher ou homem ou mulher, ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa, será culpada, confessará o seu pecado e pagará a indenização completa pelo dano causado, com um acréscimo de 1/5 do valor, e entregará total à pessoa prejudicada. Mas se cada pessoa prejudicada não tiver parentes próximos para receber a indenização, o valor permanecerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote. O culpado também levará um carneiro como sacrifício para fazer expiação por ele. Todas as ofertas sagradas que os israelitas levarem ao sacerdote serão dele. O sacerdote ficará com todas as dádivas sagradas que receber. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se a esposa de alguém desviar, for infiel ao marido e tiver relações sexuais com outro homem, sem que o marido ou qualquer outra pessoa fique sabendo, ainda que não haja testemunhas, a esposa não tenha sido pega em flagrante, ela ficará contaminada. Se o marido tiver ciúmes e suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, levará a esposa ao sacerdote. Apresentará em favor dela uma oferta de 2 litros de farinha de cevada. Não há mistura com azeite ou nem incenso, pois é uma oferta pelo ciúme. Isso é uma oferta de testemunho da suspeita, para provar se a mulher é culpada ou não. O sacerdote a apresentará para ser julgada diante do Senhor. Numa vasilha de barro colocará um pouco de água sagrada e a misturar com o pó do chão do tabernáculo. Uma vez que o sacerdote tiver apresentado a mulher diante do Senhor, soltará o cabelo dela e colocará em suas mãos a oferta pelo ciúme como testemunho da suspeita. O sacerdote se colocará diante dela, segurando uma vasilha de água amarga que traz maldição sobre os culpados. Em seguida, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem teve relações sexuais com você, e se você não se desviou nem se contaminou enquanto estava debaixo da autoridade do seu marido, que você permaneça imune aos efeitos dessa água amarga que traz maldição. Mas se você se desviou sendo infiel ao seu marido e contaminou a si mesma, tendo relações sexuais com outro homem, nesse momento o sacerdote fará a mulher jurar, que o povo saiba que a maldição do Senhor está sobre você quando ele a tornar estéril e fizer o seu útero encolher e o seu abdômen inchar,
que esta água, que traz maldição, entre em seu corpo e faça seu abdômen inchar e seu útero encolher. E a mulher responderá, amém, que assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num pedaço de couro, as raspará de modo que caiam na água amarga, e fará a mulher beber a água amarga, que traz maldição. Se a mulher for culpada, quando a água entrar em seu corpo, lhe causará amargo sofrimento. Em seguida, o sacerdote tirará a oferta pelo ciúme da mão da mulher e a moverá para o alto diante do Senhor. Depois levará a oferta até o altar. Tomará um punhado de farinha como oferta simbólica, queimando-a no altar, e exigirá que a mulher beba água. Se a mulher tiver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, a água que traz maldição lhe causará amargo sofrimento. Seu abdômen inchará e o seu útero encolherá, e ela se tornará maldição entre o povo. Mas se ela não tiver contaminado e estiver pura, não sofrerá castigo e poderá ter filhos. Essa é uma lei ritual para lidar com a suspeita do marido. Se uma esposa se desviar e se contaminar enquanto estiver debaixo da autoridade do marido, ou o marido tiver ciúmes e suspeitar que sua esposa foi infiel, ele a apresentará diante do Senhor, e o sacerdote aplicará em sua totalidade essa lei ritual. O marido será isento de toda culpa, e nesse caso, mais a esposa será punida por seu pecado. Então, gente, era terrível, né? Se a mulher fosse infiel aqui nessa questão. Mas vamos trazer o profético, né? Vamos falar aqui sobre o que realmente nós queremos trazer, abordar para nossas vidas nesse texto, amém? Deus, ele vai ordenar que toda impureza tem que sair do arraial, ali do acampamento dos israelitas. Toda pessoa com lepra, toda pessoa contaminada, toda pessoa que está doente, que está enferma, tem que sair do acampamento para não contaminar as outras, amém? Então, toda pessoa doente tinha que sair ali do ambiente para elas serem, né, curadas e logo depois retomar, amém? Então, o que a gente aprende aqui? A santidade, ela atrai a presença de Deus. E muitas vezes, né, agora vamos trazer para o nosso contexto, essa santidade que Deus quer de nós, não é só a física. Deus quer que a gente esteja em saúde, mas Deus quer que nós sejamos pessoas íntegras, alinhadas, resolvidas, organizadas. Então, o que precisa ser removido da sua vida para que o ambiente da sua casa esteja limpo e cheio da presença de Deus? Porque às vezes a gente fica pensando assim, o que eu preciso tirar? O que eu preciso tirar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso remover? O que precisa sair de dentro de mim? O que precisa sair de dentro de mim? Então, às vezes, queridos, precisa sair um jeito de você pensar, um jeito de você julgar. Às vezes você já não comete mais os pecados que você cometia antes, lá atrás, mas você ainda tem uma mente que julga muito, talvez não fala, mas julga. Mas se a sua mente julga, uma hora você fala. Se a sua mente critica, uma hora você fala. Se a sua mente fica toda hora medindo as pessoas, uma hora você tem o deslize de falar. Então, o que ainda contamina o seu coração? O que ainda contamina a sua vida? Qual que é a lepra que ainda está dentro da tua alma? Será que ainda tem uma falta de perdão? Será que ainda tem? Eu orei esses dias para uma pessoa que disse assim, eu não consigo perdoar. Eu busco Deus, mas eu não consigo perdoar. Eu falei assim, mas o perdão é um exercício todo dia. Você precisa declarar, em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa. Em nome de Jesus, eu solto, eu me desligo, até o dia que você não vai sentir nada. Mas eu virei para essa pessoa e falei assim, você sabe, às vezes o problema é que a gente acha que precisa perdoar e conviver com essa pessoa. Queridos, você pode liberar o perdão, mas você não precisa voltar a conviver, porque essa pessoa é difícil. Essa pessoa vai te magoar de novo. Então, deixa eu falar algo, deixa eu te desobrigar de você ter que conviver, ter que estar de volta a um ambiente hostil. Perdoa, solta e vive a sua vida. E deixa a pessoa lá, só ore por ela.
Amém? Então, o que contamina o seu coração? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que contamina a nossa casa, o que traz lepra para a nossa vida é uma amizade que você chama, é uma amizade que vem na sua casa e fala mal das pessoas. Ou às vezes são pessoas que entram na sua casa e murmuram, e daqui a pouco você está murmurando igual essa pessoa. Deus abomina a murmuração. O que é a lepra da sua vida? O que é a lepra? Às vezes, queridos, a lepra não está em você, mas está em quem frequenta a sua casa. Às vezes a lepra não está em você, mas está nos locais aonde você vai. E eu vou falar algo para você. Se você convive em mesas, deturpadas, se você convive em mesas que falam, que estão desalinhadas, você vai ficar desalinhado. Se você convive em mesas de corrupção, daqui a pouco você está corrompido também. Então, Deus, ele precisa tirar toda a lepra do nosso coração. E a lepra de hoje é fofoca, distração demais. Talvez a lepra do seu coração é a rede social. Você não aguenta entrar na rede social e fica toda hora olhando a vida das pessoas, olhando os outros. Então, sai desse lugar hoje correndo. Sai desse lugar hoje correndo, em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu não quero viver com essa lepra de comparação, essa lepra de toda hora querer ser outra pessoa. Eu quero ser eu, Senhor Deus. Eu quero ser eu quero ser o que o Senhor me destinou para fazer, para ser. Queridos, quem se compara com alguém ainda não sabe quem é. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não vamos nos comparar. Nós não vamos, deixar ninguém deturpar a nossa imagem, porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Qual que é a lepra que está na sua vida ainda? O que traz contaminação ao seu estilo de vida, a sua santidade com Deus? Amém? Você tem tolerado talvez pecados pequenos, talvez é a lepra do seu coração. Talvez você tenha tolerado coisas no seu caráter que já deveria ter morrido. Já deveria ter, sido arrancado aí de dentro de você. Quais são os pecados, talvez domésticos, que você não tira? É igual eu falei para você, queridos, você tem que repreender até um pensamento. Senhor, eu repreendo agora esse pensamento em nome de Jesus, porque uma mulher de Deus, um homem de Deus não pensa dessa forma. Senhor Deus, eu estou exatamente agora pensando nisso, mas eu levo cativo esse pensamento agora ao Cordeiro de Deus, em nome de Jesus. Limpa, Senhor Deus, essa motivação errada. Talvez o que contamina você é uma motivação por vaidade, é uma motivação por orgulho, é uma motivação para provar algo para alguém. Amém? Glória a Jesus. Então essa aqui é a primeira verdade que a gente pode tirar desse texto. Agora, a gente está vendo aqui a história de uma mulher, a situação de uma mulher que pecou e aí ela vai passar por um julgamento ali com o sacerdote de tomar uma água, Agora, eu vou pegar o profético dessa palavra. Não existe nenhum tipo de arrependimento, não existe nenhum tipo, de restituição em Deus se não houver arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno, queridos, às vezes você fala, nossa, eu peco tanto, falando mal de alguém, eu peco tanto, me comparando, eu peco tanto, isso e aquilo. Mas você precisa se arrepender, você precisa não querer mais ter esse comportamento. Você precisa pedir, falar, Senhor, eu não quero mais ter esse tipo de comportamento. Eu não quero, Senhor Deus, mais pensar desse jeito ou dessa forma. Então, quando nós viemos para Cristo, quando nós nos posicionamos com Jesus, o que foi a primeira coisa que aconteceu? Arrependimento genuíno. Pelo menos quando você veio para Cristo verdadeiramente, o que aconteceu em você foi um arrependimento genuíno. E esse arrependimento genuíno fez você o quê? Confessar e querer a restituição do dano que foi causado na sua vida. Senhor Deus, me perdoa. Mas talvez antes você sabia que pecava, transgressão, mas você não sentia nada. Por quê? Você não tinha sido tocado pela glória de Deus, você não tinha sido tocado pelo Espírito Santo. Então, queridos, como que a gente faz para ter um arrependimento genuíno? Nós precisamos apresentar. Senhor Jesus, eu tenho uma falha nessa área, eu tenho uma falha de caráter. Jesus, eu creio que eu posso ser transformado, mas somente em Ti, mas eu quero Te confessar, Jesus,
essa minha dificuldade. Quero te confessar, Jesus, isso que acontece comigo todos os dias. Amém? Então, você não pode só pedir perdão para Deus. Nós precisamos falar: Deus, o que eu preciso fazer para consertar esse meu erro que eu pratico? Gente, não existe libertação que não for seguida de comportamento. Um novo comportamento. Tem gente que quer se libertar de um pecado, mas não quer adotar um novo comportamento. Vou dar um exemplo. Você quer se libertar da fofoca, mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque você permanece nas mesmas rodas, escutando as mesmas pessoas. E quando vira e mexe, você deixa as mesmas pessoas te contaminar com as mesmas coisas. Então, Deus te libertou da fofoca. Eu creio que a fofoca é um espírito maligno que te induz a fermentar da vida de alguém. Quando você não tem essa força, você também precisa evitar a força externa. A força interna é o demônio. A força externa são as pessoas que estão endemoniadas. Então existe o quê? Existe o primeiro nível da libertação, que é Deus tirando a motivação que te impulsiona a fofocar. A segunda libertação é comportamental. Eu não me sento mais nas mesas que pessoas que estão ali endemoniadas estão querendo me induzir a falar mal de alguém. Então nós precisamos nos libertar desses locais aonde nós nos assentamos. E para isso nós vamos aplicar todo tipo de libertação. Libertação do... Deus me libertou da comparação, mas talvez você teve que ficar 1 ano sem rede social. Porque na rede social que você se comparava. Era naquele local que você se comparava. Amém? Então, o que eu quero trazer aqui para você hoje? Você precisa falar: Jesus, eu quero ser liberta, eu quero ser liberto dessa área. Me liberta, Senhor Deus. Desliga toda a influência maligna que me leva a pecar, que me leva a fazer, que me leva a pensar assim. Aí você vai falar assim: Jesus, Espírito Santo, qual é o comportamento que eu devo? Qual é o comportamento que eu devo ter agora que eu fui liberto desse demônio? Por exemplo, a pessoa parou de fumar. Queridos, eu acredito que tem um espírito maligno, sim, que te induz, te dá motivação para fumar. Só que nesse processo de você fumar uma vida toda, a sua carne, o seu pulmão viciou. E é um vício da carne que vai querer te induzir a continuar fumando. Mas você vai ter que sair de um hábito e adotar outro para substituir o hábito de fumar. Talvez mais um hábito saudável. Mas muita gente que para de fumar acaba adotando um hábito de comer doce e acaba engordando. Então substitui um hábito pelo outro, mas acaba sendo um hábito ruim. Amém? Então o que você vai fazer? Vai parar de frequentar lugares onde pessoas fumam e vai começar a pedir para Deus tirar toda a ansiedade, toda a vontade. E toda vez que você tiver vontade de fumar, você vai fazer o quê? Você vai, talvez, montar ali um exercício, de ler algo. Toda vez que eu tiver com muita vontade de fumar, eu vou ler um versículo bíblico que fala sobre o domínio próprio, que fala sobre eu ser uma nova criatura. Substitui o hábito de fumar. Toda vez que você sentir vontade de fumar, você vai lá e lê o versículo. Amém? É assim que Deus faz. Mas se a gente não adotar um hábito pelo outro, certo? A gente vai continuar o quê? Caindo nas mesmas coisas, caindo nas mesmas circunstâncias. Amém? Toda pessoa que é transformada em Cristo, ela tem que viver de uma forma diferente. Toda pessoa que está passando por um processo de ser transformada, de ser avivada, eu não acredito em avivamento sem transformação. Então não adianta você falar para mim: esse pastor, ele ora, derruba as pessoas, ele é bênção. Mas se a gente tem que ver se a vida desse homem é transformada de fato. Avivamento, a presença de Deus, ela tem que trazer transformação. Isso é avivamento. Queridos, o poder de Deus não é avivamento. Porque se uma pessoa sente o poder e ela não é transformada, nós não podemos chamar isso de avivamento. Nós podemos chamar isso de um toque do poder de Deus. Mas se a pessoa não foi convencida. Agora, avivamento é quando a pessoa é mastigada pela presença do Espírito Santo e ela não consegue mais ser quem ela foi. E ela é levada, ela é convencida pelo Espírito Santo de Deus de ter uma vida nova, uma vida rendida, uma vida separada, uma vida no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.
Então o verdadeiro arrependimento, ele tem que trazer o quê? Transformação de caráter, transformação de conduta, transformação no seu estilo de vida. Eu tenho percebido que a cada ano eu fico mais silenciosa, eu fico mais em silêncio. Eu já fui uma pessoa de falar muito. Eu ainda falo, mas eu falo hoje quando eu preciso ministrar. Mas quando eu estou assim, no dia a dia, eu sou mais calada. E por quê? Deus me ensinou a escutar mais do que falar. Amém? E quando você começa a fazer esse exercício, você fala, meu Deus, eu já fui desse jeito. Oh Deus, tem misericórdia. Oh Deus, obrigada. Amém? Então Deus, Ele quer que você faça exatamente isso. Se submeta ao Espírito Santo de Deus e seja transformado todos os dias. Domínio do que você vê, domínio do que você escuta, domínio do que você fala, domínio de como você age, amém? Ontem eu até postei uma palavra profética. Gente, se vocês não entraram ainda lá no grupo do canal profético, tá bem na minha bio, é um grupo novo que eu fiz. Todo dia eu tô mandando uma palavra profética lá, vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Olha bem aqui, ó. Bem aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, ó, tem, ó, canal profético. Você vai entrar aqui, ó. Aí todo dia eu mando uma palavra profética e chega o link da oração da madrugada também, ó. Ó, eu mandei uma palavra profética ontem. Exatamente sobre isso. Falando o quê? Falando sobre o silêncio. Falando sobre aprender a ficar calado. Amém? Então, Deus, quando você busca Ele, você fala, Deus, traz pra mim toda a iniquidade do meu coração. Traz pra mim, Pai, tudo aquilo que eu não vejo. Deus, Ele vai trazer. Mas você tem que estar posicionado para falar, olha Deus, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu vou me posicionar. Eu vou mudar isso daqui. Então quando você fala, lembra que nós passamos o Pessah esse ano? Deus, traz toda a iniquidade para fora. Traz tudo aquilo que o Senhor não se agrada. Porque muitas vezes nós passamos pela nossa conversão, renunciamos um monte de pecado, mas vem novos pecados, vem novos hábitos que são pecados e muitas vezes a gente não sabe. E lembra que eu falei para você, nós precisamos observar o que nós pensamos, observar o que nós fazemos e nos repreender verbalmente em nome de Jesus. Porque aquilo que você não traz à luz do Senhor, fica escondido dentro de você. E é um pecado de estimação que você tem e está habituado com ele. E queridos, até pensamentos você precisa verbalizar. Senhor, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. Então o que você vai fazer? Senhor, o que está escondido dentro da minha alma? Senhor, me tira agora desse lugar de vitimismo, Senhor Deus. Eu já saí dessa ferida, Deus, eu estou voltando para esse lugar de novo. Deus, eu não aguento mais esse cativeiro. Senhor, me tira agora desse lugar de vitimismo. Eu não sou vítima, eu sou protagonista da minha história. Porque o Senhor não vai fazer nada com o vitimista, mas o Senhor vai fazer com o protagonista que entendeu a verdade, que entendeu o id, que entendeu que eu preciso me posicionar. Amém? Então, mais cedo ou mais tarde, Deus precisa revelar o que está escondido lá no interior. Então, como que você vai orar? Você vai falar assim, Senhor, revela para mim o que está nas profundezas da minha alma. Alma, emoção, sentimento. Amém? Senhor, revela para mim o que está nas profundezas dos meus pensamentos. Revela para mim, Senhor Deus, ações que eu faço, coisas que eu faço no automático e eu não vejo que é pecado. Mostra para mim, Senhor Deus, as coisas dentro do meu caráter. Eu acho interessante que o caráter é algo que ele é imutável, a não ser que Jesus transforme. O caráter, ele só pode ser transformado por Cristo Jesus. Coach não transforma caráter, inteligência, não, nada disso transforma caráter. Põe na cabeça de vocês. Eu até hoje só vi uma pessoa que transforma o caráter, é Jesus Cristo de Nazaré. A minha avó, não a vozinha, eu tô na casa da vozinha que tava na conferência. Ela nem tá aqui, ela tá na Bahia, passeando. Os parentes dela é de lá. Eu tenho a outra avó que é a mãe do meu pai. Ela tem Alzheimer, então você conversa com ela aqui, daqui a pouco ela esquece, ela te pergunta a mesma coisa 20 vezes, tá? E aí a minha avó esquece um monte de coisas, né? Ela perguntou se a Shekinah ia criar um bebê umas 30 vezes pra mim. Só, eu falei, não, vó, ela não sei se vai criar, tal. E aí, só pra você ter noção, tá? Mas você sabe o que não muda na minha avó?
o caráter. Ela continua com os mesmos pensamentos, com os mesmos instintos braba. Ela continua, se espinhando com a minha mãe. Qualquer coisa ela fica ofendida. E aí, eu conversando com a minha mãe falou assim, mas eu achava que isso mudava. Eu falei, mãe, isso é caráter, é essência. A essência não muda. Na doença do Alzheimer, o que acontece? Ela perde a memória de vida, de lembrança, mas ela não perde a essência, ela não perde o instinto dela. Ela não perde quem ela é, certo? Pode acontecer quando esteja bem lá no final? Pode acontecer, mas no começo da doença não. Tá? Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque, gente, imagina, você perde a memória, você esquece um monte de coisa. Mas você não esquece de ser você. Porque tudo isso que nós somos, falamos, fazemos, tá no nosso caráter. Jesus pode transformar caráter? Pode, ele transformou o meu. Mas para Jesus transformar caráter, você vai ter que trazer à luz quem você é. Jesus, eu sou uma pessoa posicionada na sua presença. Mas eu vi fazendo umas coisinhas erradas, Jesus, que eu não quero mais fazer. Então, você precisa confessar para Jesus quem você é verdadeiramente, porque ele é único, amém? Ele é o único. Então, no final desse texto, a gente vê, que aqui há um processo de justiça. Processo de justiça onde Deus vai justificar a mulher que não adulterou contra o marido, ou a mulher que vai adulterar contra o marido. Então, vamos trazer isso aqui para nós. O que eu quero trazer aqui para você? Deus, ele é o nosso justo juiz. E a justiça que vem de Deus, ela é superior. Amém? Ela é superior a qualquer justiça que você possa querer fazer com as suas mãos, ou que alguém possa tentar fazer por você. Então, a justiça que vem direta do trono, ela é pontual, ela é cirúrgica. Então, para de tentar fazer justiça com as suas mãos. Para de tentar defender a integridade do seu coração, defender o seu caráter. Para de tentar se justificar. O nosso maior problema é que a gente quer se justificar para pessoas que nem acreditam na gente e para pessoas que não estão nem aí para que nós carregamos. Então, queridos, se você está sendo perseguido, caluniado, se pessoas ainda não acreditam no que Deus fez na sua vida, fica tranquilo. Terra de profeta, ninguém dá valor mesmo. Às vezes, na nossa casa, ninguém atribui nada a nós, e nós estamos 1, 3, 4 anos posicionados. Mas vai chegar uma hora que você vai começar a dar fruto, e o seu fruto vai defender quem você é. O fruto vai falar qual é a qualidade da árvore que você é. Então, não tente operar na sua própria justiça. Não tente defender a sua honra. As pessoas que são tocadas pelo propósito da sua vida, elas vão defender a sua honra. Elas vão defender o quê? Você, o que você carrega. Assim é. É dessa forma, queridos. Olha, às vezes alguém faz um react, um hater meu, algo assim. Eu só vejo lá os meus alunos, eu só vejo lá o meu povo. E aí o meu povo às vezes até tá pecando, porque ao invés de declarar bênção sobre a vida dessa pessoa, tá lá, brigando. Os seus frutos vão guerrear por você. Os seus frutos vão falar quem você é. Amém? Eu tenho algumas pessoas que falam assim, olha, pode falar, mas não fala da minha apóstola não, não fala dela não, porque eu conheço ela, eu sei que ela é uma mulher de Deus. Então, as pessoas que foram transformadas pela sua vida, elas vão defender você. E o próprio Deus vai te justificar. O próprio Deus vai falar quem você é com o tempo. Eu vou aqui entregar uma chave poderosa para você. O tempo é o seu melhor amigo e é o meu melhor amigo. Porque o tempo, ele vai mostrar quem são as pessoas que realmente estão com você. O tempo vai tirar gente, vai colocar pessoas. O tempo vai mostrar quem entrou só por conveniência. O tempo vai mostrar e vai revelar o que de fato tem no coração das pessoas que estão na sua vida. Porque uma pessoa pode tentar sustentar algo por algum tempo, mas não sustenta o tempo todo. Só sustenta o tempo todo quem realmente é algo. E só vai ficar na sua vida quem realmente está conectado à visão. É simples assim. O tempo, ele é o nosso melhor amigo. Então, queridos,
Se às vezes, aquela pessoa ali é meio duvidoso o que aquela pessoa faz em Deus, o tempo vai mostrar se a obra realmente tem fogo ou se é com uma motivação errada. Se tiver o fogo do Espírito Santo, ela se sustenta. Mas se tiver uma motivação de vaidade, uma motivação enganosa, ela não perdura, ela não se sustenta. É assim que Deus faz. Então, para de ficar, porque olha, eu não entendo. Deixa eu te falar algo. Às vezes, pessoas são levantadas muito rápidas perto de nós e a gente não entende. Mas a pergunta é, qual que é a real motivação dessa pessoa? Queridos, eu prefiro que você ande devagar, mas ande em consolidação, do que ande acelerado e lá na frente você não tenha maturidade, não tenha caráter ou não tenha estrutura suficiente para permanecer onde Deus te colocou. Então, prefira crescer, consolidar devagar, do que acelerar muito, sem maturidade, sem estrutura, e lá na frente desconstruir coisas grandes que talvez estão na sua vida, porque você não tem estrutura emocional, porque você não tem estrutura de caráter. Então aprenda a crescer em Deus na velocidade que Ele acha que é conveniente. Amém? Eu vejo que tem pessoas que às vezes querem, fazer as coisas do dia para a noite. E queridos, não existe essa coisa do dia para a noite. Para eu estar aqui, olha, existe aceleramento de Deus? Sim. Mas com aceleramento de Deus existe crescimento acelerado, existe estrutura também. Eu estou há 10 anos posicionada em Deus. Mas 10 anos que eu oro desse jeito que vocês vê, orando nesse nível que vocês vê. Eu estou 10 anos desse jeito, sendo intencional, sendo ousada, sendo uma mulher de fé. Deus fez algo muito grande em 10 anos? Sim, mas eu também fui intencional. Eu fui liberta, eu fui rendida num nível também que talvez demoraria 40 anos para mim ser. Então, quanto mais você se submete à presença de Deus e fala, Deus, eu deixo que o Senhor me esmague, que o Senhor arranque de mim tudo aquilo que não combina com o meu DNA. Se você se submeter à prensa, Deus vai acelerar, mas você tem que ser maduro. Você tem que acatar o que Deus está ensinando você. Nós crescemos muito, mas o meu povo cresceu também, porque tudo que Deus aplicou na minha vida, eu apliquei no meu povo. Por que nós tivemos uma conferência com tanta unção, com tanto poder, com tanto avivamento? Não é porque eu sou alguma coisa em Deus, não, queridos, o mérito não é meu. Agora, eu tive uma visão em Deus, em que aquilo que Ele fez na minha vida, eu precisava trazer para o meu povo. Que na mesma fome que eu tenho, se o meu povo tivesse, haveria um derramar. Então eu creio que, por causa de uma fome coletiva, há uma manifestação de Deus sobrenatural e única. Agora, se eu não trago para vocês essa fome, gente, vamos se santificar, vamos ser libertos, não tem aquilo que vocês viram na conferência. Amém? Então, nós precisamos ter fome de Deus. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, apóstola, eu cresci aqui com você 3 meses do que eu não cresci em 30 anos. E eu creio nisso. Porque assim foi comigo. Quando eu me posicionei em Deus, eu não só me posicionei, eu mergulhei. Eu falei, Jesus, o que você quer de mim? O que eu não vivi todos os outros anos, ministerialmente, na presença de Deus, eu vivi, queridos, em 9 meses, buscando Deus. Todo o sobrenatural que eu não tinha desfrutado, que eu não tinha visto, em 9 meses eu vi. Arrebatamento, anjo, presença de Deus, o sobrenatural, sabe? Fui tomada de um batismo de fogo. Por que isso aconteceu? Porque eu mergulhei. E eu quero que você entenda. O sobrenatural de Deus, você tem que ser intencional. Não pense que o sobrenatural, de repente chega um anjo com uma chave e fala, olha, essa aqui é a chave do sobrenatural, eis que você está habilitado ou habilitada para viver. Não funciona desse jeito. Não funciona dessa forma. O sobrenatural, essa chave do sobrenatural, ela está na sua mão, uma vez que você está debaixo da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo governou sua vida, você tem a chave do sobrenatural. Só que muitas pessoas abrem a porta do sobrenatural e outras não. Muitas abrem porque são ousadas e querem viver esse sobrenatural. Mas o sobrenatural, ele é vivido uma vez que você dá um passo
em direção a essa porta e abre a porta. É como eu disse outro dia para vocês. Você quer viver o sobrenatural? Manifesta o sobrenatural. Ore pelo sobrenatural. Ah, tá precisando, aqui não tem chuva. Vamos orar por chuva. Me dá sua mão. Vamos orar para que Deus traga chuva. Mas e se Deus não trazer? Não importa, nós vamos treinando até Deus começar a trazer chuva. Ah, vamos orar por... Olha, Deus vai curar a sua perna. Eu creio. Não aconteceu nada, continua orando. Uma hora vai começar a acontecer. Mas se eu não começo a manifestar o sobrenatural, como que vai acontecer o sobrenatural? Se eu não for intencional para que o profético aconteça, como que eu vou viver o profético? Amém? Se eu, queridos, quer me dar um presente, tem dia que eu falo assim, Jesus, eu quero um presente hoje. Eu vou contar um testemunho aqui pra vocês. Esses dias eu tava lá em casa, na casa da minha mãe, né? E aí, chegou uma pessoa lá na casa da minha mãe, que trabalha com ela. E quando a pessoa chegou, eu já vi o encardido. E aí eu fui lá e falei, Jesus, me dá esse presente hoje. Eu quero tanto fazer uma libertação hoje. Por favor, Jesus, só me dá esse privilégio. Oh, Deus, eu tô com garra, eu tô aqui com gana, né? Com vontade, eu tô aqui com força, Senhor Deus. Aí eu orei desse jeito. Aí a pessoa tá lá na casa da minha mãe, ajeitando as coisas lá da minha mãe. E aí eu comecei a conversar. E esse tempo atrás, a pessoa queria tirar sua própria vida. E eu orei por ela por telefone. E eu falei, fulano, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Depois que eu orei por você naquele telefone, acho que uns 6 meses atrás, parou de vir aqueles pensamentos? Aí a pessoa pegou e falou assim, parou. Aí eu comecei a conversar com ela, tal. Mas eu ainda fumo, eu ainda isso, eu ainda aquilo, tal. Eu falei assim, se você quiser, eu oro por você hoje. Ah, eu quero sim, aí até te pedi. Eu falei, pronto, é minha deixa. E aí a menina ia vir fazer minha unha do pé e da mão, a menina que faz a unha da minha mãe, eu já preocupada, porque eu falei, não, se a menina demora a fazer a unha 1h30, eu posso perder a oportunidade de orar pela fulana. Eu falei, já vou orar pela fulana agora, que eu ia orar quando ela fosse embora. Aí eu falei, fulana, vem aqui, deixa eu orar por você. E aí botei a mão nela e foi poderoso. Quando eu botei a mão nela, o demônio já começou a sair. Às vezes o demônio sai de forma silenciosa e ele nem bagunça muito. Por quê? Ele já não tem força mais naquele corpo. Então, muitas vezes, queridos, o demônio, a pessoa treme o tórax, né? Ela caiu sim, né? Ali, manifesta, orei e tal. Mas o dia que, né, eu tô um pouco assim desanimada, eu falo, oh Deus, me dá a oportunidade. Me dá a oportunidade de orar por alguém hoje por libertação. Amém? E assim, né, a gente tem que ser ousado. Isso é uma chave do sobrenatural. Gente, é sobrenatural um demônio sair da vida de uma pessoa através do sangue poderoso de Jesus, o nome de Jesus, é sobrenatural. Mas como que eu provoco isso? Fulano, deixa eu orar por você. Cicrano, deixa eu orar pela sua vida. E querido, você que é libertador, não perde a brecha. Você fica lá orando, analisando o demônio que está dentro da pessoa. Deus, se tem algum mal aqui, não, em nome de Jesus, manifesta agora, Satanás. Toda casta, toda legião manifesta agora. Amém? Pelo menos eu amo a libertação. Eu amo a libertação, que é um instinto de caça, né? Meu pai é caçador, meus irmãos também. Então eu falo assim, o instinto que eles têm para caçar os animais, né, na mata, na floresta, eu tenho no mundo espiritual. Então é um instinto, eu sinto o cheiro, eu sei quando eles estão. Então nós precisamos ter o quê? Um instinto para manifestar o sobrenatural. Como que você quer que Deus opere uma cura se você não ora por cura? Ah, você nunca viu... Apóstolo, eu já fiz sua escola de libertadores, mas eu nunca peguei um endemoniado. Você sabe por que você não pegou? Porque você não ora pelas pessoas. E quando você ora penteando o cabelo do demônio que tá dentro da pessoa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Demônio sair, você botou na mão e falando assim, agora, em nome de Jesus, cai por terra, diabo. Já te vi. Cai por terra agora. Em nome de Jesus. Mas, apóstolo, e se eu não vi? Queridos, se você sabe que essa pessoa está desalinhada, tem pelo menos 1, 2, 3 ou 4, até uma legião inteira. Amém? Então, como que nós vamos manifestar o sobrenatural? Quando nós somos intencionais. Intencionais.
Amém? Nós precisamos ser intencionais. Peraí, você quer que eu ore por cura? Jesus pode curar você agora. Peraí, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Ah, eu vou orar e Jesus vai te batizar. Queridos, vocês não estão vivendo o sobrenatural porque vocês não são intencionais. Abre a porta do sobrenatural, cai pra dentro e faça. É como eu falei pra você, eu fico buscando uma pessoa pra mim fazer uma libertação. Eu fico buscando alguém que eu possa ministrar uma libertação. E quando eu vejo um candidato, eu falo, Jesus, dá esse aí pra mim só hoje. Dá esse pra mim só hoje. Amém? Então nós precisamos ser o quê? Intencionais. Intencionais em tudo que nós fazemos. E queridos, seja uma samaritana. Sabe o que é o bom? Começa a orar num local e todo mundo começa a pedir oração, começa a orar por todo mundo. É assim que eu e você vai ser treinado. Para de ficar achando que lá no púlpito alguém vai te dar oportunidade. Gente, para de esperar oportunidade num local religioso. Eu creio que você pode ter oportunidade lá sim, mas tem mais oportunidade fora. Para você alcançar vidas, para você falar de Jesus, para você ministrar batismo com o Espírito Santo. Tem mais oportunidade fora. Mais oportunidade fora do que dentro. Quando Deus começou a me usar em curas, eu falava, Jesus, eu não sei se o Senhor quer libertar, quer curar, quer que eu ganhe alguém para Jesus. Gente, mendigo. Gente, olha, eu indo fazer a residência médica. Meus colegas, tudo Mauricinho, Patricinha, ninguém ia parar ali perto. E eu chegava, pregava para os mendigos, ganhava eles para Jesus e ainda ofertava na vida deles. Candidatos. Queridos, você quer orar para que alguém ressuscita? Mas você não é ousado de falar, posso orar para ressuscitar? Amém? Nós precisamos ser intencionais. A porta do sobrenatural você abre. Você é cheio do Espírito Santo, abre a porta do sobrenatural. Olha, se eu fosse você, eu falaria, olha, Deus me usa muito nessa área. Você não quer que eu faça uma oraçãozinha para você aqui agora? Vem, dá um Dijon sem braço, coloca a mão na cabeça e fala em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo, manifesta a sua glória aqui agora. E queridos, ora por tudo aquilo que Jesus te mostrar. Aí você fica esperando alguém te pedir oração. Queridos, quando eu comecei a ser treinada pelo Espírito Santo, porque o meu discipulador foi o Espírito Santo, eu falava, Espírito Santo, eu preciso treinar o profético, eu preciso treinar. E eu pedi oportunidade, eu falava, Jesus, aonde eu for me usa. Eu profetizava na vida costureira. Queridos, eu orava dentro do ônibus. Aonde Deus me pedia loucura, eu fazia dentro do mercado, não importava onde eu estivesse. Porque eu entendi que se eu fosse esperar uma oportunidade dentro da igreja, talvez não teria. Porque às vezes as coisas são muito burocráticas. Amém? Peraí, você saiu com uma unção avassaladora da conferência, você não orou por ninguém ainda? Querido, o que você está esperando? A chave do sobrenatural está na sua mão. Deixa eu falar para você, eu saí ontem lá da casa dos meus pais, nós estou indo em direção ao Pará agora. Da hora que eu saí de lá, eu orei em línguas mais ou menos umas 6 horas. Em línguas. Tive visões do que Deus vai fazer, o que vai acontecer. Deus me deu rema profética, chorei na presença de Deus, já fiz meu devocional, escutei louvor e adoração. Depois orei mais um pouquinho. E o meu dia não deixou de ser sobrenatural. Eu quero que no seu dia mais nostálgico, você ore em línguas 5, 6 horas por dia. Aí, eu falo pra você. Aí o diabo não dá conta. Aí o diabo fala assim, olha, não dá nem pra chegar no bairro dessa pessoa lá. Não, tocha de fogo. Não, a mulher fala, cospe fogo. Gente, vocês não têm noção. Eu escuto muitos testemunhos, né? De ex-bruxos, ex-feiticeiros. Não tô falando do Brasil, tô falando do Haiti, da República Dominicana, de lugares assim, em outro idioma. E eles falam que o homem de Deus cospe fogo. Eu tava escutando uma bruxa falando que o louvor, um baterista, quando eles estão tocando, sai fogo dele, sai fogo, fogo. Agora imagina você que é um crente, cheio do Espírito Santo, ora na madrugada, jejua, se santifica, seus pés têm fogo, sua mão tem fogo, seu olhar tem fogo.
Queridos, tem demônios que você só de olhar nos olhos, eles manifestam, e você nem falou de Jesus, você nem falou. Eu já tive circunstâncias da pessoa estar sentada comigo na mesa, conversando e manifestar o demônio. Aonde que é o contato? Existe a presença de Deus sobre você, mas existe fogo nos teus olhos. O fogo é a janela da alma. Da mesma forma que entra coisas também, sai o fogo da presença de Deus. O que você está esperando para manifestar o sobrenatural? Você está esperando alguém falar que você pode? Deixa eu falar para você aqui. Abre comigo aí. Vamos ver se eu acerto aqui. Abre comigo Marcos 16. Amém? Marcos 16, 15. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer e não a ser batizado, tá, gente? Vocês lêem o texto com interpretação. Quem que não crê em Jesus vai ser condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Quem creu? Você crê em Jesus? Bem-vindo ao time dos discípulos de Cristo. Eu creio em Jesus, amém? Então quem crê em Jesus, os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. A Bíblia está falando que os sinais vão acompanhar apóstolos, mestres, evangelistas e profetas? Não, está falando que quem crê. Então, se você crê com cargo ou sem cargo, independente, você crê, os sinais acompanharão você. Em meu nome, nome de quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beber algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deixa eu te falar, ainda que você não tenha nenhum dom, se você crê, você pode operar qualquer um desses sinais. Mas se você carrega um dom de Deus, do Espírito Santo, você pode, vivenciar esse dom mais vezes, com mais constância. Mas todo aquele que tem autoridade em nome de Jesus pode operar qualquer coisa. Amém? Agora, a mesma forma que você aprendeu a dirigir bem um carro dirigindo, é a mesma forma que você aprende a manifestar um dom exercitando. Então, se Deus te usa hoje em cura, você pode relembrar que lá na frente, lá atrás, no começo, talvez ninguém era curado, porque talvez sua fé estava sendo exercitada nesse tempo. Amém? Eu lembro a primeira vez que Deus curou a mulher de um câncer. A primeira cura que Deus fez foi de um câncer de tireoide. Eu fiquei louca, eu falei, meu Deus, uma mendiga na rua, eu falei, meu Deus, eu fiquei doida. Mas antes eu tinha orado por tanta gente, não acontecia nada, nem dor de cabeça, Jesus curava, só me testando. Mas quando começou a acontecer, meu Deus, amém? Meu Deus. Então o que eu quero trazer para você nesse dia de hoje? A chave do sobrenatural está na sua mão. Para de achar que existe uma atmosfera, existe um dia, todo dia é um dia perfeito para você ministrar salvação, ministrar libertação, ministrar sinais e maravilhas. Todo dia é um dia perfeito para mim ganhar muitas almas para Jesus. Todo dia é um dia maravilhoso. Então, seja um caçador de demônios. Fala, Jesus, eu estou indo lá hoje. Lá tem um povo difícil. Deus, se o Senhor quiser, dá aquele povo para mim ministrar, para mim orar por eles, para mim pregar o teu nome. Queridos, pede para Deus territórios hostis. Talvez você está plantado hoje num território hostil, numa empresa difícil, porque Jesus quer usar a sua vida. Mas você tem medo. Você quer viver o sobrenatural só na conferência Global Fire. Você quer viver o sobrenatural só num culto de manto. Ei, eu nunca saí do sobrenatural. Eu estou nele todo dia. Eu amo o sobrenatural. Eu amo estar no sobrenatural. Eu amo estar nessa atmosfera de glória. Todo tempo eu estou falando, Jesus, você está nisso. Então me entrega mais. Jesus, oh, uau, Jesus, que coisa gloriosa. Eu vou entregar. Eu vou orar por essa pessoa. Se você tem medo do que vão falar, você ainda não está pronto. Agora, você pode ser ousado e falar, olha, eu tenho uma vergonha de orar por pessoas em lugares públicos, mas eu vou fazer com vergonha mesmo. Uau! Jesus vai começar a quebrar toda a vergonha. Queridos, aquele que quer ter reputação servindo a Jesus, esquece. As pessoas vão perseguir você, vai falar, Jesus foi chamado de Beelzebu, e você? Quem dirá você? O que você não vai ser chamado? Mas eu não estou nem aí, porque o fruto fala quem você é. Não tem 400 e poucas pessoas aqui porque eu sou bonitinha, não, eu sei que eu sou linda.
né? Sou a princesa de Jesus. Vocês estão aqui por causa da unção que está sobre a minha vida, a unção dele. Vocês estão aqui porque ele está alimentando vocês. Porque se não tivesse unção, um horário desse, vocês não estariam aqui de jeito nenhum. Vocês estariam dormindo. Mais de 1.500 pessoas não acordam na madrugada para orar se não tivesse o quê? Unção. Se não tivesse resiliência. Se não tivesse uma unção dele impulsionando vocês. Então, vocês já têm o mais importante, a presença, a constância. Vocês precisam pegar a chave do sobrenatural e abrir ela. Jesus, ele está sempre pronto para operar qualquer coisa, é nós que nunca estamos. Mas uma vez que você entende que os milagres não dependem de você, as curas não dependem de você, uma vez que você entende que para uma libertação não depende, lógico, se você está posicionado, tá ok, tá maravilhoso, mas depende do nome de Jesus. O problema é que muitas vezes a gente acha que a gente faz um milagre. Não. Coloca na tua cabeça. O milagre não vem de você, a cura não vem de você, nem a libertação. Mas Jesus opera através de você. Dê sempre a honra e a glória para ele. E ele vai continuar te usando de uma forma estrondosa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Amo vocês. Beijo, 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 beijo.